Olá, amigos, que todos tenham um domingo feliz, na paz e na graça de Jesus. Vamos estudar a lição da Escola Sabatina e hoje, 7 de agosto, a lição 7, ela tem como título O Quadro Mais Amplo. A lição de hoje está baseada no livro de Abacuque, nos capítulos 1 e 2. E aqui o profeta está reclamando, né, no momento que o povo de Israel se encontrava assim, num momento muito ruim de idolatria, de prostituição, adultério. O povo estava violento e ele pede para que Deus tomasse uma atitude, né? E Deus realmente até demorou um pouco para tomar atitude, porque Deus é um Deus de amor, um Deus que gosta de relacionamento, e é justamente do povo de Israel da época que iria sair o Salvador Jesus. E Deus teria que tomar uma atitude correta para o momento. E nós vivemos assim hoje, né, num mundo também violento, cheio de injustiças, né, onde os jornais, a TV que nós vemos trazem informações assim, diárias, né, sobre assaltos, assassinatos, atentados, né, ataques assim em vários países, né, violência em geral, guerras como essa nós vemos assim da Ucrânia, coisas injustas, né? E sempre muitos acreditam que Deus domina tudo, né? Que está lá em Daniel, no seu capítulo 4, versículo 32. Mas às vezes nós achamos difícil assim, de compreender esta maldade que nos cerca. Pessoas inocentes, né, são vítimas, né, da crueldade de pessoas assim, que faltam amor, que faltam Deus nos seus corações. E nações se enfrentam, né, em conflitos assim quase constantes, né, uma contra a outra no mundo de hoje. E nós olhamos para Deus como uma única pergunta: por que o Senhor permite tal violência e injustiça? Bom, o profeta que viveu na época do povo de Israel, provavelmente em torno assim, de uns 600 anos antes de Cristo, lá na terra de Judá. Em seu pequeno livro, né, ele relata uma discussão entre ele, profeta, e o próprio Deus. E ele, Abacuque, pergunta a Deus e Deus responde, né? E ele sentia-se alarmado, o profeta, né? Sentia-se preocupado pelas respostas que Deus dava a ele. E faz uma segunda pergunta e dá uma continuidade. E Deus responde de novo. E o profeta Abacuque aceita finalmente, humildemente, a réplica do Senhor sobre a violência que estava acontecendo no povo na época. E nós vemos aqui alguns pontos assim principais dessa conversa entre o profeta Abacuque e Deus. Abacuque começa com a pergunta: até quando, Senhor? Está lá em Abacuque, no seu capítulo 1, versículo de 1 a 4. E ele começa o seu livro com uma série assim, de perguntas que são bastante, e que são elas lá. Até quando, Senhor? Clamarei eu? E tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não me salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver esta opressão? Está lá em Abacuque, no seu capítulo 1, versículos 2 e 3. O profeta viu a violência de Jerusalém e a injustiça, né, de seus líderes, né, de seus comandantes da igreja, e ele não entendia a tolerância do Senhor. Nós que moramos assim hoje em grandes cidades, né, aqui como Joinville, né,
ou até mesmo em grandes capitais, né, como São Paulo, Rio de Janeiro e outras, nós poderíamos fazer a mesma pergunta: por que o perverso cerca o justo e a justiça é torcida? Está lá em Abacuque, no seu capítulo 1, versículo 4. O profeta pediu justiça e ele queria, né, o livramento divino para proteger os inocentes e castigar, né, os malfeitores e criminosos, né? E Deus pega assim, né, e responde para o profeta. Está lá em Abacuque, no seu capítulo 1, versículos 5 a 11. E Deus fala: trarei destruição. E ele respondeu o pedido de Abacuque, concordando plenamente com a sua queixa, que o povo era violento, que ele era injusto, que merecia o castigo. E Deus prometeu fazer a justiça naquela geração. Mas o instrumento, né, da ira divina seria um povo caldeu, ou seja, né, os babilônios. E Deus descreveu esse povo como um povo forte, cruel, e disse ainda para o profeta que os caldeus faziam suas próprias leis e não respeitavam a autoridade de ninguém, e eles destruíam assim, sem piedade, seus inimigos. E Deus falou para o próprio profeta que os caldeus adoravam seu próprio poder como se fosse um Deus. E era este povo que iria fazer justiça em cima do povo de Israel, que estava violento, que estava obcecado por outras coisas, estavam distantes de Deus. E quando Abacuque ouviu a resposta de Deus, ele ficou assim apavorado. Até nós assim poderíamos entender e ter a mesma reação, né, desse profeta, pensando assim nas circunstâncias atuais, né, hoje, né, nós também ficaremos assim. Imagine alguém assim pedindo a justiça de Deus contra os malfeitores, por exemplo, assim de nossa cidade, né? E houve a tal resposta assustadora de Deus, que talvez esses malfeitores pudessem até pertencer à sua família. E Deus chamaria um outro povo cruel e mais forte para destruir a sua cidade, a cidade em que ele morava, né? E quando Abacuque pediu a justiça, né, de Deus, que Deus agisse, né? Ele não imaginou que as medidas assim tão drásticas, né, que se faziam necessário, né? Porque na realidade o povo de Judá estava tomado, era pouquíssimas pessoas que ainda se mantinham relacionadas com Deus e estavam obedecendo. A maioria estava numa promiscuidade tremenda, idolatria. E a ideia de Deus era destruir aquela cidade com tudo. Que se fazia necessário. Imagina se você tem uma cidade que só tem maldade, você não tem como escolher ali, aqui, ali. Deus ia destruir tudo. E o profeta questionou esse plano de Deus, utilizando assim uma série de argumentos assim para com Deus. Mas vamos assim raciocinar assim nós assim um pouco e considerar, né, as implicações de alguns pontos, né, que é mencionado assim, baseadas, né, no princípio e no caráter de Deus, do Deus que é criador e mantenedor de tudo, e ele conhece cada coração das pessoas. Primeiro que nós sabemos que Deus é eterno e que ele não podia destruir o seu povo escolhido, senão morreremos todos, né? Imagine, né? E o segundo ponto é que Deus ele é santo, mas ele não pode contemplar o mal e a opressão. A própria Sagrada Escritura diz lá que
tu és puro de olhos, que não podes ver o mal e a opressão não podes contemplar. Aqui Deus falando que a maldade não pode prosperar, senão não tem mais como segurar. E o terceiro ponto que eu analisei aqui na lição: como é que Deus justo permitiria que o inimigo cruel se alimentasse do seu desejo assim, de matar? Bom, a todos levanta o inimigo, né? Como diz as Sagradas Escrituras, nessa passagem que eu vou ler aqui, a todos levanta o inimigo como um anzol, né? Pesca-os de arrastão e os ajunta rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija. Acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Aqui Deus comparando como você vai, vamos supor, como tivesse lá peixes ruins e peixes bons. Ele vai lá, joga a rede, ele tem que trazer e separar para ele ver quem que é bom e quem que é ruim. Como é que, daí, um outro ponto que eu vi aqui nessa lição, que está dentro do princípio divino também, como é que Deus justo usaria um povo ímpio, né, a Babilônia, para castigar um outro povo, né, que estava em pecado, que era o povo de Judá, relativamente mais justo, né? E a Bíblia mesmo ela diz, ó, porque pois toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? É para a gente raciocinar sobre isso. Sabe, meus amigos, quando algo assim nos incomoda, e que pode ser assim, talvez assim, uma dor física, né? Um problema pessoal, talvez, né? Tudo que está assim ao nosso redor, às vezes nós não enxergamos. Parece que tudo assim sumiu, assim como um encanto sumiu. E nós ficamos assim centralizados, né, naquela dor que nos incomoda, sem se preocupar nas outras coisas, né? Até você pode ter outras dores, mas você se centraliza naquela dor. E assim também é como a dor emocional e espiritual também. Acontece da mesma forma. O ser humano ele tem como costume assim, se concentrar no seu problema e achar que tudo que devemos fazer é achar uma solução rápida para aquele problema. E que na realidade nós ao redor temos vários outros problemas. E é bastante importante nós sabermos que ao nosso redor, o nosso sofrimento, ele não acaba e não elimina os outros problemas que estão ao nosso redor. Ou talvez esteja no universo, né, em torno assim, de todos, né? O que nós devemos saber que todos nós assim estamos inseridos assim, em um grande conflito cósmico nesse mundo, entre o bem e o mal, entre Deus e Satanás, que afeta todos nós. E temos que decidir em que lado nós estamos, para a salvação ou perdição. E que o inimigo, Satanás, ele sabe que seus dias estão contados, né? E ele trabalha em colocar mais problemas e aflições para todas as pessoas, principalmente para o povo de Deus, para tentar assim, esfriar sua fé e para que as pessoas desacreditem em Deus e culpem ao Criador pelas aflições, pelos problemas que ele não coloca, que as pessoas estão enfrentando. É só nós lermos o livro de Jó para nós vermos que a maldade e os problemas, aflições e dores e até morte, o culpado é Satanás. É só você ler o livro de Jó. E em Abacuque, no seu capítulo 2, Deus faz assim ao profeta enxergar que diante do problema que ele estava vivendo naquele momento, com o povo de Israel, né, mais precisamente o povo de Judá, que eles estavam assim, se prostituindo, estavam violentos,
existia assim ele tinha que entender, o que o profeta tinha que entender, que existia assim um quadro, na realidade ele muito maior do que ele estava enxergando, onde Deus atuaria, em que o povo sofria consequência por suas atitudes, problemas que eles mesmos fizeram para eles, né? E seria levado esse povo a cativeiro, né, para os assírios, para uma disciplina, para um aprendizado. E Deus fala que o pior estaria por vir, né? E Deus permitiu que o seu povo assim sofresse, mas também viu que os babilônicos se excederam no castigo. E por isso eles seriam destruídos, né, como de fato aconteceu posteriormente. E até o profeta Abacuque compreendeu essa necessidade, que está lá em Abacuque no capítulo 2. E o profeta, assim, estava preso, né, entre o grande mal, em que estava assim ao seu redor, e a promessa de Deus que havia falado ao povo e também a ele, Abacuque. Mas a Bíblia é muito clara, que também fala que deste local em que nós nos encontramos, a história da salvação, e é mencionada, né, por Abacuque, que viria posteriormente um Salvador, que ele sairia realmente deste povo, mesmo o povo cativo que estava sofrendo na Babilônia, dali sairia o Salvador. E que isso também é um recado para nós, e que nós hoje vivemos nesta Babilônia que está aí entre nós aí, e que ela também será destruída, e que nós possamos passar a enxergar esta Babilônia e o mal que ela faz para todos nós. Que hoje nós temos a violência, temos prostituição, temos adultério, promiscuidade, coisas horríveis estão acontecendo, e que isso será destruído. Deus punirá essas pessoas que fazem isto na grande volta após a grande volta de Jesus. E o próprio Abacuque 3, ele faz uma oração assim bem fervorosa para o futuro, né, para a atuação de Deus para o futuro. E que você, meu amigo, minha amiga, que você possa aceitar a Jesus como Salvador, para você entender tudo o que está acontecendo ao seu redor. Que essas aflições, que esse mundo mal que você está vivendo, ele tem um fim, ele vai acabar. E que você possa aceitar a Jesus para que você possa se salvar, para você ir num lugar onde não haja mais dor, não haja mais sofrimento. E por isso que Jesus quer te salvar, para levar para as mansões celestiais, nesse lugar que não há mais dor, não há mais morte. E sabe por que ele quer fazer isso comigo, com você, meu amigo? Sabe por quê? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.